aqui de novo, Pade, prazer mais uma vez. Se você já me conhece, se você não me conhece, pelo amor de Deus, hein? Já tem 2 aulas que eu tô aqui com vocês. Volta pra aula 1 e aula 2 pra você dar uma olhada. Mas enfim, eu sou a Pade, Letícia Padilha, mas prefiro que me chamem de Pade, produtora há um tempinho. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre pré-produção e pós-produção. Como que funciona todo esse caminho pra gente conseguir entregar um produto audiovisual, seja ele qual for. Você já viu na super aula do Thiago como que funciona quando você recebe um briefing, como que a gente consegue estruturar as ideias dentro desse briefing. Agora, na pré-produção, pensando em produção no geral, é importante a gente pensar em como transformar todas aquelas milhões de ideias maravilhosas numa coisa real. A gente começa com um planejamento. O que é o planejamento? Vai ter aquela pessoinha chata, no caso eu, fazendo aquelas milhões de perguntas que eu chamo de milhões de problemas. O que poderia dar errado dentro disso? É hora de você perguntar. E acho que aí é importante você pensar que não precisa ter medo de perguntar. Não precisa ter medo mesmo. Nenhuma pergunta é idiota. Será que passa água naquele cano? Putz, é um cano de água, como que não passa? Pergunta. Porque às vezes pode acontecer da água não passar naquele cano. É nesse planejamento que a gente consegue entender todas as questões para conseguir transformar aquilo numa coisa real. Então vai desde as perguntas realmente mais bestinhas até as coisas mais sérias. Por exemplo, quantas pessoas a gente precisa para fazer essa produção? Quantas pessoas de limpeza a gente precisa para fazer essa produção? Quantas câmeras a gente precisa para essa produção? Se a gente vai precisar de áudio, se a gente vai precisar de cenografia, se a gente vai precisar de figurinista, de maquiador, se a gente vai precisar de figurante. Quando a gente tá falando de audiovisual, isso pode ser tanto para uma live, pode ser para um vídeo no YouTube, pode ser para um doc, para um curta, até mesmo para um filme muito grande. É importante ter essa ideia. E quanto mais você pergunta, mais outras perguntas vão vir aparecendo. Então é a partir desse planejamento que a gente consegue entender estruturalmente e logisticamente como que funciona ou como que vai funcionar. E aí é papel do produtor fazer todas essas perguntas, entender todas essas necessidades para conseguir executá-las. Claro que não vai ser uma única pessoa, às vezes sim, às vezes quando você tá numa produção com pouco dinheiro, uma única pessoa vai ter que dar conta disso em vários momentos. Mas é importante também você ter a noção de pedir ajuda. Você vai ter outras pessoas. Quando a gente fala de uma produção de filme, por exemplo, pode ser filme publicitário. Por exemplo, quando você vê o anúncio de um jogador de uma organização específica. Para você fazer esse anúncio, você precisa de um diretor, você precisa de uma equipe de operador de câmera, um operador de áudio, você precisa de um motorista para levar essas pessoas para os lugares, você precisa de água para essa galera toda beber, você precisa de comida para essa galera toda comer, você precisa de contato com os artistas, você precisa de 1 milhão de coisas. É nesse momento, na pré-produção, que você começa a ter noção dessas coisas. E aí, a partir também desse momento que você consegue montar a sua equipe. É papel do produtor entender, a gente vai precisar de um assistente de câmera, 2 assistentes de câmera, a gente vai precisar de um assistente de direção, a gente vai precisar de um operador de áudio, a gente vai precisar só de uma única pessoa que consegue fazer tudo isso, que a gente chama, na maioria das vezes, de videomaker. É papel do produtor entender isso, a partir deste planejamento. Beleza, entendemos como funciona esse planejamento. Como que a gente vai pagar tudo isso? É a hora do orçamento. Normalmente, quando a gente está fazendo todos esses levantamentos e todas essas perguntas, a gente também vem com a perguntinha de quanto temos, quanto podemos gastar. Não é todas as vezes, mas acontece da gente ter, às vezes, um valor específico do que a gente já pode gastar ou não. Um produtor sempre vai pensar nesse valor, tanto para cima quanto para baixo. Vou explicar por quê. A gente sempre vai querer gastar o mínimo possível, mas é importante pensar também que a gente precisa gastar com o que a gente vai conseguir usar, com o que vai ser garantido que vai acontecer essa produção. Então, quando você vai fazer um orçamento, descobrir que eu preciso de um diretor, 2 assistentes de direção, 2 produtores, operador de câmera, operador de áudio, um estúdio enorme e 50 pessoas vão trabalhar nisso no geral. Beleza, quanto que eu vou gastar com isso? 100 mil reais. Pede 120. Por quê? Quando você tem uma gordurinha ali de dinheiro sobrando, você tem garantias de resolver absolutamente qualquer imprevisto que venha acontecer. E sempre vai acontecer. Você pode ser a pessoa mais planejada, você pode ter pensado em todos os milhões de problemas, você pode ter falado, não, isso daqui não vai acontecer de jeito nenhum. Vai. Então é sempre importante a gente ter um pouquinho guardado,
para conseguir resolver. E se a gente não precisar desse dinheiro, melhor ainda, entendeu? Tem muitas questões burocráticas, por exemplo, às vezes a gente não conta com valor de nota, às vezes a gente não conta com a diferença de preço, sei lá, você cotou um estúdio por X valor e aí quando chegou o dia, o estúdio teve que pintar de cima a baixo e aí o valor dessa pintura também entrou no seu orçamento. Então você vai precisar de um valor sobrando. Isso daí vai caminhar junto com esse planejamento das perguntas dos 1001 problemas. Porque quando você consegue entender o que você precisa, tendo noção do quanto você pode gastar, você também vai ser aquela pessoa chata de dizer não. Às vezes, no briefing, você vai ter 1 milhão de ideias maravilhosas e mirabolantes, mas você não tem dinheiro pra fazer todas essas ideias mirabolantes. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, inclusive. Eu ouvi há muito tempo que produtor não podia ou não tinha aquela alma criativa, que estava muito mais dentro da equipe de direção de arte e tudo mais. Mas pra você conseguir resolver pepinos que acontecem no dia a dia, você precisa muito ser criativo. O produtor também é muito criativo nesse sentido. Não no caso de, nossa, eu quero fazer um pássaro de 1001 cores. Mas sim, tipo, nossa, vamos fazer um pássaro de 1001 cores. Como? Lápis de cor, com giz de cera, com tinta aguache, tinta óleo. É a hora do produtor ser criativo pra isso. Porque você vai conseguir encontrar a solução, vai conseguir entregar o que o briefing tá pedindo e não vai ter gastado tanto com isso. Porque, no geral, a ideia é sempre essa. A gente sempre vai pensar como a gente vai fazer aquilo de uma forma que a gente consiga ter um certo retorno financeiro ou ser lucrativo ou, às vezes, ser econômico. A gente já entendeu como funciona o planejamento, a gente já entendeu também o quanto a gente gasta com isso, como que funciona a questão financeira. Agora é a parte de você entender os seus fornecedores. Isso é um ponto que eu acho muito importante, porque na minha vez não me ensinaram, eu aprendi na marra. Primeiro, quando você tá começando, você não tem fornecedor. Quando você tá começando, você não sabe quem são as pessoas. Para isso é importante você ter pessoas de confiança, que não vão ser necessariamente fornecedores, normalmente são seus colegas de trabalho. Cola naquela produtora, naquele produtor que já tá ali há um tempo, que sabe como que funciona. Seja amiga dessa pessoa de coração, que essa pessoa vai te ensinar mais ou menos os macetes de conhecer esses fornecedores e até te passar alguns deles. Quando você tiver uma boa gama de fornecedor, vai ser importante a gente pensar em mais de um, mais de dois, às vezes mais de três, para qualquer produção que você vai fazer. Qualquer mesmo. Sei lá, você precisa de um cara da iluminação, a gente chama de gaffer. Tenha 3, 4 gaffers na manga para você conseguir. Porque normalmente, quando a pessoa trampa e trampa bem, essa pessoa não tem tempo pra te atender em todas as vezes. Pode ser a pessoa maravilhosa, pode ser a pessoa mais incrível do mundo. É essa pessoa mais incrível do mundo que nunca vai ter tempo mesmo. Tem que ser a pessoa que você vai falar, putz, vou contratar esse cara, preciso falar com ele 1 ano antes. Às vezes acontece. Pensando nisso também, acho que é importante a gente pensar nas qualidades, tanto desses fornecedores. Seja do prestador de serviço, seja também daquele que vai te entregar um produto. Sei lá, você vai fazer uma festa que você precisa de um copo lindo, maravilhoso. Só que você tem 10 dias pra fazer essa festa e esse copo lindo, maravilhoso, demora 30 dias pra ficar pronto. Tenha em mente tudo isso e aí você vai conseguir encontrar um bom fornecedor que vai te entregar um copo que não vai ser o perfeito, mas que vai ser o que vai adequar dentro desse projeto, que também vai ficar legal. Pensando nisso, acho que é importante a gente pensar também, ou falar, de tempo. Tempo é uma coisa imprescindível. Só que na maioria das vezes a gente não tem, principalmente dentro do audiovisual. No audiovisual as coisas acontecem muito rápido e mudam mais rápido ainda. Quando você vai fazer um projeto, às vezes você tem, sei lá, 30, 60 dias pra fazer esse projeto, mas ele vai mudando tanto que quando tá chegando, faltando, sei lá, 10 dias pra ele acontecer, todo o planejamento de 60, 50 dias atrás já não existe mais. É importante a gente conseguir conciliar essas coisas do tempo e aí também conciliar as nossas expectativas. Porque se você tem 60 dias, você vai conseguir encontrar um ótimo fornecedor num ótimo preço, que vai te entregar uma coisa muito boa. Mas se você tem 10 dias, você também vai conseguir encontrar esse fornecedor que talvez não vai ser no mesmo nível, ou na mesma questão, ou com a mesma entrega daquele que você conseguiu contratar por mais tempo. Então a expectativa é uma coisa muito importante. E o produtor, que é responsável por dizer esses sims e nãos, precisa ter isso muito bem feito
perfeito na sua cabeça. E também ter uma saúde emocional nesse sentido para conseguir lidar com toda a sua equipe que também tá dentro dessa pressão de, nossa, eu quero isso, eu quero aquilo, preciso que seja assim, preciso que seja assado. Porque no final, a gente só tá querendo que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Às vezes até perfeito. Quando você é essa pessoa meio perfeccionista, e eu particularmente sou, é um pouco difícil você lidar com essa expectativa. Mas aí quando você entende que você tá fazendo o que você consegue, dentro do período que você consegue, com o dinheiro que você consegue, fazendo isso as expectativas ficam dentro de uma linha que você consegue entregar perfeitamente, às vezes até imperfeitamente, o que você precisa. Recapitulando tudo, tenha bons fornecedores, tenha sempre mais de 1 ou 2 ou 3 fornecedores, tente conciliar esse tempo para esses fornecedores, seja para o que eles forem fazer, e alinha bem essas expectativas com a sua equipe no geral. Para tudo isso acontecer, eu acho que é importante a gente ter expertise de ser honesto mesmo. Eu quero um copo brilhante de 1 metro maravilhoso para daqui 10 dias. Cara, não consigo fazer. Seja essa pessoa. Não precisa falar, não, vamos dar um jeito. Não, se você sabe que não tem como não dar um jeito, diga, não dá. A pessoa vai te odiar naquele momento, mas depois você vai conseguir entregar uma coisa que todo mundo vai ficar feliz. E aí você vai entender, tanto você quanto toda a sua equipe, que você fez o que era necessário. Acho que o papel do produtor, em todos os aspectos, é você conseguir ter essa visão de fazer o que é necessário com as ferramentas que você tem para conseguir entregar com perfeição o que você quiser entregar. Cara, a gente já pensou em todas as logísticas do seu projeto audiovisual? Agora é hora da gente pensar nas captações para esse projeto. Quando a gente tá falando de um projeto audiovisual, a gente tá falando de áudio e vídeo. Então, áudio e vídeo, você vai precisar de uma câmera, você vai precisar de luz, você vai precisar de equipamentos de áudio. Essa é a parte que dá um ciricutico em todas as equipes, porque é quando o produtor vai falar com o responsável pela equipe de foto. Equipe de foto, a gente chama a equipe que vai cuidar de todas essas questões de equipamentos de áudio e vídeo. Mas também entra um pouquinho de áudio e vídeo. Então a gente vai ter um diretor de fotografia, que vai ser o responsável por falar qual câmera você precisa, qual lente você precisa, qual tripé você precisa. Também vai falar sobre qual luz você precisa, quais são os equipamentos de iluminação que você precisa e também dessas equipes. Essa parte é importante porque é o essencial do seu projeto. Se você não tiver uma boa câmera, se você não tiver uma boa lente, se você não tiver um bom áudio, você não vai entregar a captação que precisa para poder fazer esse projeto, para poder fazer esse vídeo, esse filme, esse anúncio no geral. E aí, uma coisa que eu também aprendi na vida é que você não precisa necessariamente saber de todos os equipamentos do mundo. Isso dá um pouquinho de medo no começo. Quando você tá começando, você não vai saber qual vai ser a melhor câmera, qual vai ser a melhor lente, qual vai ser o melhor tripé. E tudo bem, porque o produtor, ele tá aqui na maioria das vezes para conseguir entregar aquilo que ele precisa. Então, nessa hora, é importante você estar muito bem alinhado com essa equipe de foto. Gruda nesse seu produtor, nesse seu diretor de fotografia, que vai ser, com sorte, uma pessoa maravilhosa, para te explicar o que ele precisa. E a partir daí você começa esses orçamentos. E aí a gente volta para aquela história dos fornecedores. Um bom produtor de audiovisual conhece, ou pelo menos tem pessoas que conhecem, ótimas locadoras para todos esses tipos de equipamento. Às vezes vai ter uma locadora que vai ter todos os equipamentos que você precisa. Às vezes vai ter uma locadora que não vai ter todos os equipamentos que você precisa. Por exemplo, quando você fala de foto, de vídeo, você tem uma locadora que vai ter todas as câmeras, todas as lentes e todos os tripés, mas não vai ter todas as iluminações. Se você já assistiu o making off de um vídeo no geral, você vai ver que tem um monte de tubo, de luz, de todo quanto é coisa em todos os cantos. Existem locadoras específicas para isso. Às vezes você viu também um making off de uma galera que tá com um carrinho dentro de um trilho de trem. Existe uma locadora para isso também. E você não precisa saber disso toda vez, assim, ou saber disso na primeira produção que você vai fazer. Para isso que você vai colar nesse seu diretor de fotografia. Ele vai saber te dizer o que ele precisa para toda essa produção. Quando ele te disser tudo isso que ele precisa, é hora de você fazer as pesquisas de preço, porque tudo é dinheiro. Então, com o dinheiro, você vai conseguir entender como que isso funciona. Qual vai ser o equipamento que você vai conseguir pegar? Qual vai ser o equipamento que você precisa de qualquer maneira? E aí, mais uma vez, eu sei que tá repetitivo, mas é realmente importante que você esteja muito bem alinhado com essa equipe de foto. Porque às vezes você não vai conseguir alugar aquela lente super maravilhosa de
R$ 1.000, R$ 100.000, mas você vai conseguir entregar uma lente um pouquinho mais inferior, que também vai entregar a qualidade e a imagem que o diretor de fotografia precisa. Então, para isso, a gente precisa entender isso com essas equipes. Quando você tem essa boa relação com as equipes, você vai conseguir encontrar todos os equipamentos necessários, seja para áudio, seja para vídeo. Eu falei muito de vídeo, mas a gente também tem um profissional de áudio, e aí a gente também vai ter essa pessoa que vai conseguir cuidar de tudo isso. Quando a gente fala de áudio, a gente também tem uma pessoa na equipe para conseguir entender essas necessidades. Às vezes, essa pessoa vai estar junto com o diretor de fotografia, às vezes vai ser o diretor de fotografia, dependendo do valor que você tem para gastar nessa produção, mas às vezes você também consegue contratar uma pessoa para isso. E aí, é importante que você tenha esses bons relacionamentos, e vai ser maravilhoso quando você conseguir ter esses conhecimentos. Daí a gente volta um pouquinho nas aulas anteriores sobre as pesquisas. É importante você saber como que funciona uma câmera, como que funciona um áudio, porque um bom produtor, ele também vai ter essa expertise de entender um pouquinho dos equipamentos. Não é uma regra, não é essencial, porque existem as pessoas que são voltadas necessariamente para isso. Mas se você tiver um pouquinho de noção, ou às vezes até muita noção, você vai conseguir agregar muito mais nesse projeto, enfim, agregar muito mais nessa equipe. A gente já fez todos esses planejamentos, todos os levantamentos, já sabe quem vai trabalhar, quantas pessoas, já sabe como vai comer, como vai beber, como vai viver. A gente chega nessa parte de conseguir transformar tudo isso num arquivo. A gente chama de ordem do dia, que nada mais é do que uma ordem de como que vai funcionar toda a sua diária dentro de um set. Nessa diária do dia, você precisa, essencialmente, tá? O endereço do lugar onde você vai gravar, o horário que começa e o horário que termina, o tempo de como que vai estar, se vai estar sol, se vai estar frio, se vai estar calor, e onde vai ser feito, se vai ser externo, se vai ser interno. Externo, interno, dentro, fora. Isso é o essencial, mas aí você consegue aplicar várias outras coisas dentro dessa ordem do dia. Outra coisa que vem junto na ordem do dia são os avisos. Todos os avisos possíveis. No set, você vai poder tirar foto? Sim, não. Esse é o momento. Você vai poder usar uma roupa laranja? Sim, não. Esse é o momento. Esse é o momento que a gente consegue alinhar todas as necessidades e colocar elas todas nesse documento certinho, porque aí toda a equipe vai estar a par de tudo que vai acontecer. Normalmente nessa ordem do dia, a gente tem a equipe de produção, às vezes bem especificado de quem é o que vai fazer. A gente tem o horário de todas essas pessoas. Tem ordens do dia que a gente coloca também o que a gente chama de props, que são os objetos que a gente vai usar naquele dia, onde a gente vai usar esses objetos. A gente tem também, em algumas ordens do dia, as especificações de cada cena do que a gente vai fazer, porque aí, nesse documento, todo mundo consegue ter uma noção do que vai acontecer. Seja o produtor, seja o assistente de produtor, seja o diretor, o assistente de diretor, o operador de áudio, a pessoa que está responsável pelo catering, a pessoa que é responsável por locomoção, os motoristas e tudo mais. Nessa ordem do dia, você tem todas essas informações e todos os pré-requisitos necessários para que tudo aconteça dentro do planejado num set. No geral, toda a equipe de produção ou toda a equipe que a gente vai trabalhar dentro do set vai de roupa preta. Então, se você já ouviu aquela piadinha do produtor só usa preto, é real. Todo mundo só usa preto mesmo. Normalmente você não pode gravar. Nunca. Não pode vídeo, não pode foto. Normalmente a galera faz, mas não posta no dia. Porque, enfim, é meio difícil a gente controlar quem tá ou não tá com o telefone. Mas eu acho que é importante isso, não é difícil de fazer, ter todos os avisos necessários de que mesmo que você tirou 50 mil fotos dentro do set, dentro de um período você não pode postar de maneira nenhuma. Em alguns casos, a gente não pode postar nem depois. Você fez o seu projeto, fez o seu produto audiovisual, ele saiu muito bonito, maravilhoso, e às vezes você não pode mesmo postar como que aconteceu, o que aconteceu. Então tem isso sempre muito alinhado, e é a equipe de produção que faz essa parte chata de falar, olha, não pode de forma alguma, e tentar ficar controlando isso. No caso dessas burocracias, a gente também tem as documentações de uso de imagem, às vezes áudio e voz também, áudio e vídeo, porque enfim, quando você tá dentro de um set, automaticamente você tá fazendo parte de todo esse produto. Então é importante que a produção, a equipe de produção tenha em mãos ou consiga entender a necessidade desse documento para você ter todos os seus respaldos burocráticos e legais dentro desse projeto. Com esse documento, você fica isento de qualquer coisa, de qualquer questão de pessoas que falem, eu não queria aparecer desse não. Com esse documento você consegue ter esse controle. E esse é um dos documentos. Em alguns casos, a gente tem documentos até mais restritos. Por exemplo, você não pode falar sobre o projeto, você não pode divulgar sobre
sobre o projeto nas suas redes sociais pessoais. Você não pode divulgar nada do projeto que não seja dentro da produtora. Todos esses documentos são necessários e é importante que a produção pense em todos eles quando a gente está dentro dessa pré, para entender quais são os limites da nossa equipe. É papel da produção ter noção, ter ideia disso ou buscar essas informações para conseguir transformar esse projeto numa coisa palpável e que todo mundo que esteja dentro dessa página para conseguir tudo dar certo. Existe inclusive um documento chamado NDA, é uma sigla em inglês que em português significa Acordo de Não Divulgação, que esse daí vai ser o completaço. Nesse você vai ter todas as restrições de tudo aquilo que você não pode fazer, com inclusive uma gorda multa se acontecer de vazar qualquer uma dessas restrições que vocês estavam impedidos. Então é importante um produtor entender um pouquinho disso. De novo, tudo isso você vai aprender conforme você for trabalhando. A gente tá aqui agora, por isso que a gente tá trazendo essas informações pra você. Não fica ansioso de falar, putz, eu nunca ouvi falar sobre isso. Tudo bem, a gente tá aqui pra isso, pra você entender como que funciona. Então, essa equipe de produção vai ter que ter essa expertise, vai ter que ter esse olhar mais detalhado de como funciona todas essas questões de um projeto. Então, no geral, a pré-produção é você ter um olhar macro 360, completamente minucioso, às vezes até um pouquinho pessimista, para entender tudo que vai acontecer e tudo que é necessário para esse projeto acontecer. E tudo bem ter esse olhar um pouquinho exagerado às vezes, porque é nesses detalhezinhos que a gente consegue resolver problemas que a gente nunca imaginaria quando estiver dentro da produção, que é quando a gente estiver fazendo essas captações. Então tudo isso está dentro desse grande globo que é a pré-produção. Agora chegou a parte mais legal pra quem é viciado em adrenalina. É a hora da produção. É quando toda a mágica, todo o seu planejamento, tudo que você colocou no papel vai acontecer. E falando em papel, o seu melhor amigo produtor é a ordem do dia. Essa ordem do dia, o santo graal da nossa vida, é o momento em que você vai conseguir entender todas as necessidades desse dia de gravação, desse dia de set e conseguir também adequar todos os imprevistos que acontecem durante o dia. Porque a gente planeja, mas tem uma hora que tudo acontece de um jeito que a gente não planeja. Então, a ordem do dia é necessária pra gente conseguir pelo menos ter um rumo de como que as coisas vão funcionar. Eu costumo dizer que é importante que o produtor ou a equipe de produção no geral esteja muito bem alinhada com a equipe de captação, que normalmente é a equipe de foto e áudio. Seria um mundo ideal a gente ser muito amigos? Seria. Mas às vezes isso não acontece, porque o produtor, num dia de set, num dia de gravação, é a galera odiada. Odiada. Não espere menos do que isso, porque você vai ser a pessoa chata mesmo, que vai ficar falando da hora que tem que começar e da hora que tem que terminar. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é aceitar e seguir o baile para que aquilo aconteça da maneira que a gente planejou. Porque no final todo mundo entende que toda a chatice é necessária para que a gente entregue o projeto da maneira como a gente almejou, como a gente sonhou que acontecesse. Esses processos acontecem com o seguinte: naquela ordem do dia que a gente falou na pré-produção, a gente tem os horários de todo mundo para conseguir entender as necessidades e os períodos que a gente precisa fazer as gravações. Normalmente produção, pelo menos isso acontece muito comigo, eu faço muito isso, chega sempre um pouquinho antes. Às vezes um pouquinho antes até do que é previsto. Produção sempre chega mais cedo do que certas equipes. Porque é a produção que vai entender como que tá o set, vai entender as necessidades, vai descobrir se aquela parede que a gente precisava pintar foi pintada, se a luz que a gente precisava usar tá lá pra ser usada, se tem água pra todo mundo, se o espaço onde a gente vai colocar o catering tá ok, se tem lugar pra estacionar. Isso é uma coisa que a gente não falou antes, mas enfim, é uma parada chamada VT, que a gente faz uma visita técnica pra ver isso. Mas se você às vezes não conseguir fazer tudo isso antes do dia da gravação, é importante você ter essa noção de horário pra conseguir chegar um pouquinho mais cedo, pra colocar a casa em ordem pra quando a galera chegar. O produtor nada mais é do que a pessoa que faz aquela parada toda acontecer. Eu sei que talvez seja um pouco soberbo falar isso quando a gente tem um diretor, que é a pessoa que faz tudo, mas o produtor é praticamente o braço direito desse diretor. Se você não tiver uma boa equipe de produção que consiga entender como que tá funcionando todos os processos desse set de gravação, o diretor não vai conseguir fazer o trabalho dele com maestria. Então, é importante que a gente, enquanto produtor, entenda todas essas partes e todas essas minúsculas questões para tudo isso funcionar. Falando do horário, agora é importante a gente entender o dia a dia do set. A gente já tem a ordem do dia, já tem os horários de quando as coisas vão acontecer. Então agora a gente precisa controlar essas coisas que estão
acontecendo. Normalmente isso acontece com o produtor junto com o assistente de direção, que é o braço direito do diretor, para conseguir resolver todos esses pepinos. Em algumas produções, o produtor, que é a pessoa que cuida da logística, que cuida da base, que cuida da alimentação, também é o assistente de direção. Porque aí ele vai conseguir, enfim, ter todas as noções do que tá acontecendo junto com o diretor. E aí é você controlar, literalmente, o que tá acontecendo, o que precisa ser entregue e controlar o tempo disso. Uma coisa que talvez a gente não tenha falado no tópico anterior é o tempo de set. Normalmente numa produção audiovisual, a gente tem 12 horas para fazer tudo. Isso previsto em lei. A gente precisa trabalhar dentro dessas 12 horas, que é o que a gente teoricamente está liberado para fazer, sem que todo mundo morra de cansaço e exaustão. Isso significa que você vai gravar tudo que você precisa gravar num dia dentro dessas 12 horas. E não é só você chegar e ligar a câmera e gravar. Precisa ter uma montagem, precisa ter teste, precisa ter um lugar para fazer tudo isso. É papel da produção entender tudo isso, é papel da produção executar tudo isso junto com todas as outras equipes. Então, é importante você pensar dentro da sua diária de 12 horas, tudo que você vai fazer dentro dessas 12 horas. E normalmente é a produção que cuida das outras questões que não são as captações. Ou seja, a hora que a galera chega, a hora que a galera toma café, a hora que a galera para pra almoçar, a hora que a galera vai fazer um lanche, porque todo mundo precisa de se alimentar pra poder fazer tudo isso. Produção também é a pessoa que fica falando da água o tempo todo. Produtor que é produtor sempre tá preocupado com a água. Sempre. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas tô falando da água. Não, é a água. Se você não beber água, você não consegue fazer nada. Às vezes a gente fica o dia todo sem beber água, em casa, enfim, fazendo nada. Numa diária, é muito importante que todo mundo esteja bastante hidratado. Então, o produtor é a pessoa que tá preocupada com isso. Eu costumo dizer que o produtor realmente é a grande mãe de todo mundo ali, que vai fazer o seu papel de chata, que vai fazer o seu papel de, às vezes, acolher também, mas que vai cuidar para que tudo isso aconteça. Então, basicamente, a produção, o dia que você vai fazer todas essas captações é o dia da correria. Você já preparou tudo, você já fez toda a sua pré, você já entendeu todos os horários, você já planejou tudo que você vai usar, você já comprou tudo que você vai usar, tá tudo por ali. Então, no dia da gravação, todo aquele planejamento vai sair do papel para você conseguir executar. Pensando nisso, acho que é importante pensar também nos imprevistos que vão acontecer. Muito importante que o produtor tenha uma mente muito fria. Não tô falando que você não pode ser ansioso, até porque eu sou ansiosa pra caramba, até demais, e trabalho com produção. Loucura? Não sei, mas é isso. Mas no momento do set, é importante que você consiga olhar as coisas de uma maneira fria pra conseguir resolver. E se você não conseguir fazer isso, tem uma equipe que consiga alinhar essas coisas com você. O que faltar em um vai ter em outro, e no fim das contas todo mundo vai conseguir entregar o essencial, que era a captação para esse projeto. A gente já falou de como funciona a diária e de todas as coisas importantes que a produção precisa prestar atenção dentro desse dia de gravação. Mas uma coisa que eu particularmente acho muito importante que passa por produção também são operação de logger. O que é operação de logger? A gente precisa de uma pessoa para conseguir organizar todas as captações, seja de áudio, seja de vídeo, de tudo que você tá fazendo durante o dia. Por que é importante que a produção tenha um pouquinho do controle disso? Porque já que a produção tá fazendo toda a pré, já entende todas as necessidades, passou pelo briefing, passou por tudo que vai ser feito para que aquele projeto saia, essa equipe também vai conseguir controlar se a gente vai conseguir entregar aquilo, né? Porque, enfim, por um bom tempo, inclusive da minha experiência trabalhando com produção no set, em dias de gravação, a gente fica tão habitolado no que tá acontecendo ali durante o dia que a gente esquece, às vezes, por que a gente tá ali, entendeu? Terminou o dia, a pessoa que tava captando áudio, a pessoa que tá captando vídeo, tá levando o cartãozinho de memória pra algum lugar e acabou. E aí, magicamente, isso vai aparecer na pós e vai dar tudo certo. Só que às vezes acontece de não dar certo. E a minha experiência pra dizer isso pra vocês foi negativa. A gente tava num dia de gravação, tudo tava acontecendo perfeitamente, gravamos tudo, foi tudo lindo. E na hora de levar esses arquivos para casa, a pessoa responsável pelo arquivo sumiu com o arquivo. E a gente perdeu literalmente um dia inteiro de gravação. Toda aquela produção,
toda aquela pré, que a pessoa sumiu com o arquivo, sumiu com o cartão, perdeu o cartão e a gente não tinha mais o que fazer. Então é importante que a produção pense nesse processo de logagem, de controle dessas captações. Como que a gente faz isso? Tenha uma ou duas pessoas se necessário para conseguir fazer isso. Mas o mais importante, tenha lugares para fazer isso. O que são? Os seus HDzinhos, os seus notebooks, os cartões de memória. Vai ser papel da produção, indiretamente, entender as necessidades disso pra gente conseguir garantir a entrega desse projeto. É papel da produção também ter um pouquinho de atenção nisso. Claro que isso vai ser alinhado com a sua equipe de foto, com a sua equipe de áudio e vídeo, com o seu diretor, que normalmente é a pessoa que consegue ter o controle melhor disso. É bom você ter um pouquinho essa noção pra conseguir entregar o projeto no final. Passamos pelo dia de gravação, pelo dia do set, pela produção em geral, agora a gente começa a pós. A pós começa quando tudo acabou, quando o diretor disse temos, você já tá bem alinhado com o seu logger, você já sabe para onde vai todos os arquivos, com quem vai, em quais dispositivos ele está indo. Você vai cuidar de toda a desmontagem daquele set, vai entender para onde vai o quê, quem vai com quem, qual vai ser o motorista, qual vai ser o equipamento que vai voltar pro seu devido lugar, pra sua locadora, pra sua casa, às vezes pra equipe, né, que enfim, cuida de tudo isso, da sua empresa no geral. E aí começa a mágica da pós, que produção tem de novo o papel maléfico de ficar no pé da galera de pós para entregar as coisas dentro do prazo que foi estipulado. A partir daí, a gente não se preocupa tanto com a questão criativa ou com a montagem desse projeto, a não ser que você esteja envolvido em outras questões. Mas, no geral, você precisa entregar todo o projeto, todo o arquivo, todas as coisas que vocês captaram, que a gente captou, né, no dia de gravação, para a pessoa responsável que vai fazer essa montagem. E a partir daí, entender os tempos que ele precisa para poder entregar esse projeto dentro do prazo que foi estipulado. Esse prazo, ele foi estipulado lá na frente, lá na pré. É papel da produção, junto com as equipes de direção de arte e de montagem, entender as necessidades do que vão aparecer durante essa pós, que podem ser arquivos extras, algumas documentações também, às vezes aparecem nessa pós, às vezes a gente precisa, vamos supor, você precisa colocar uma trilha específica dentro desse projeto. É nesse momento que a pós vai entender quais são as trilhas que eles precisam e se a gente tem os direitos nessa trilha, porque acredite ou não, não dá pra você botar a música lá do MC que você gosta sem que o MC aprove ou aceite que você coloque isso dentro do projeto. É papel da produção também entender um pouquinho dessa questão burocrática. Às vezes a gente consegue fazer isso na pré, mas na maioria das vezes essas necessidades aparecem só na pós mesmo, porque é quando você tá fazendo a montagem. Então é ali que você vai ver qual é a música que se adequa, qual é o fundo que se adequa, qual que é a cor que se adequa. Isso vai ser junto com a equipe de montagem e aí a produção vai cuidar mais dessa questão burocrática. Tendo tudo isso um pouquinho mais organizado, a gente volta lá para aquele briefing, lá para aquela pré, para entender o período que a gente tem para poder fazer essa entrega. E aí a gente vai fazer o papel do chato mais uma vez, olha só, de ficar cobrando o tempo que a gente precisa para poder entregar tudo isso. E aí é, de novo, alinhado com as outras equipes, mas prestando bastante atenção dentro desses prazos e dentro de todas as necessidades pra gente conseguir fazer isso. Às vezes, quando esse projeto não é só de internet, enfim, que você vai, não sei, subir pra uma Twitch, pra um YouTube, pra um Facebook, você também precisa orçar dentro dessa pós, como que a gente vai fazer, sei lá, a divulgação disso, sei lá, a gente vai fazer lambi-lambi de posters desse projeto. Vai ser um pouquinho na pós, porque é só depois da pós que a gente tem as artes prontas, então fica alinhando tudo isso junto dessas equipes. Vai cuidando de todas essas questões burocráticas. No geral, na pós-produção, a equipe de produção fica um pouquinho mais sossegada, porque todo o projeto está sendo montado numa outra equipe. É só mesmo essa parte chata de ficar controlando esse tempo para conseguir entregar no período certo. E aí, quando acabou, não acabou, porque você vai começar uma pré-produção de outro projeto e a vida segue assim. Gente, esse foi o vídeo. Essas foram as dicas de ouro que a gente conseguiu preparar pra vocês. Eu espero que tenham gostado, espero que tudo isso seja de muito valor pra essa jornada que vocês estão começando agora. E não esquece que tem várias outras aulas maravilhosas anteriores e pós essas que você vai conseguir entender como que funciona esse universo de uma maneira muito mais ampla. E, enfim, se apaixonar. Foi um prazer estar aqui com vocês e até uma próxima.